Estamos retornando para mais um Fala Capitão e tem muitos assuntos e até polêmicos. Antes de mais nada, muito obrigado mesmo pela aceitação de tanta gente nessa aparição desse podcast Sul e que vai ser permanente. Roda a vinheta que eu já volto, hein? Bem, o primeiro assunto que eu quero destacar foi esse jogo do Coritiba contra a equipe do Bragantino. Aliás, eu fui muito precavido, porque eu venho acompanhando o Bragantino. É uma equipe que eu disse já, não presta conta para ninguém. É um time muito bem arrumado dentro do campo. Está bem o Caixinha na equipe, não tem muita pressão. Fizeram aqui um bom primeiro tempo, saíram ganhando de 1-0. E aí o Coritiba, no segundo tempo, na base da aplicação, tentou jogar por dentro, por fora, mas aí o conjunto de defesa, muito bem postado por esse time, dificultou sobremaneira o trabalho do Coritiba. Claro que é lamentável essa derrota, porque afinal de contas o Coritiba joga tudo dentro do seu estádio. Fora não se espera muita coisa. É no campo, é na luta, na aplicação. Técnica vai ser difícil no coletivo em pouco tempo, mas o público que esteve, até brinquei, chegando no estádio lotado, falei, mas quem vai jogar, o Real Madrid? Veio jogar o Bragantino. É sinal que a torcida está ao lado do seu time para recuperar. Alavancar pontos o Coritiba precisa. O canal melhor é jogar em casa com a sua torcida. Vai ter que fazer alguns milagres jogando fora. Joga o próximo jogo contra a equipe do Corinthians, fora, e depois vem o segundo turno. Eu estou preocupado, falar de novo de arbitragem eu não gostaria, mas tem que tomar cuidado, afinal estão lançando jovens para esses grandes jogos, que nem essa partida Coritiba-Bragantino, o rapaz ali se perdeu. Mas esse é outro assunto. O que importa é o Coritiba ter esse desdobramento e conseguir, jogando no seu campo, ganhar os pontos necessários, porque vai pegar fogo este segundo turno. Bem, nesse mercado da bola, abertura de janelas, algumas equipes tradicionais nessa competição brasileira, com muito dinheiro, andaram contratando grandes jogadores. No caso do Coritiba, SAF chegou em pouco tempo para buscar no mercado, não é fácil também, tem que saber do valor e qual jogador que poderia vir aqui, o Coritiba andou contratando. Agora espera-se que haja, nesta elaboração de ordem tática, a individualidade tem que ser permanente, mas a aparição tática que o Thiago Kozlowski deve colocar, é claro que ele vai depender daquilo que o jogador vem oferecer. Alguns chegaram sem condições, é o caso do Edu. O Edu é goleador, eu vi ele jogar no Brusque, foi goleador, foi para o Cruzeiro, ele ajudou muito o Cruzeiro subir à divisão maior do futebol brasileiro, e ele chegando aqui, todo mundo apostando nele, mas ele chegou já com um peso acima do normal, e ele dificilmente nessas próximas partidas ele vai poder colaborar. Mas está chegando o Sebastião, né? Sebastião Gomes, e teve outros jogadores como o Diogo Oliveira. Olha, vai ser um trabalho de formiguinha, um trabalho de orientação, e o Coritiba tem que se desdobrar para somar os pontos necessários, porque aqui joga aplicação, joga empurrado pela sua grande torcida, mas só isso não vale. Precisa ter competição e precisa ter qualidade na partida, no futebol que é jogado hoje no futebol brasileiro. Olha, no comparativo, você veja, eu aposto nos interinos. Eu venho apostando nos interinos, hoje já não mais no caso do Thiago Kozlowski, hoje ele está efetivado. Wesley não. Vamos dar a origem ao assunto. O Coritiba vinha com o Zago, que foi terrível, foi muito mal, não se completou e o time andou perdendo várias e várias jornadas. O Coritiba ficou 17 rodadas sem ganhar, somado aos péssimos técnicos que passaram. Aí o Thiago, um profissional já de alguns anos, já andou por outros cantos, esteve na seleção sub-20,
ele tinha uma aproximação a isso e deram a ele uma conduta inicial. Goiás tal, gostaram e ele ficou efetivo e tomara que ele continue porque ele sabe armar o time taticamente. Ele perdeu esse jogo do Bragantino, não taticamente. Ele perdeu porque, claro que o time do Bragantino ele tem uma estrutura já armada, mas ele foi melhor no segundo tempo a ganhar. Mas o Kozlowski, a torcida aplaudiu na entrada do campo com o Bragantino, já está aplaudindo o técnico. No caso do Wesley, saiu o Felipão, saiu o Turra e ficou o Wesley, que estava com eles. Felipão para o Galo, o Paulo Turra, que já não está mais nem no Santos, e ficou Wesley. Só que Curitiba é uma situação e o Atlético é outra. O Atlético fez agora bem pouco um contrato aí, milionário, bilhardário. O Atlético só faz grandes contratos e é claro que vai ser cobrado mais o Wesley. Essa última semana a coisa não andou bem porque desfez do time contra o Cruzeiro, não ganhou os 2 pontos, empatou, jogou lá em cima no altiplano de La Paz, perdeu, tem que recuperar tudo isso e ao mesmo tempo não ganhou a partida contra o Santos, perdeu 2 pontos. Era para estar o Atlético agora em segundo lugar, disparado, pode ter certeza, mas já não estou acreditando mais na segurança do trabalho do Wesley Carvalho. Olha, outra coisa que tem que ser dito, tem vários, olha, eu poderia estar falando de técnicos no Brasil, aliás, condenados os técnicos do futebol brasileiro, até porque a CBF, esse é um assunto que eu quero discorrer futuramente, a CBF tem o curso delas, e depois eles tiram o diploma, pagam uma nota e não tem mercado para eles. E quando poderia colaborar nesse mercado com jovens chegando, a própria CBF não aceita técnico no Brasil para trazer alguém de fora. Esse é outro assunto. Mas você veja o caso do Filipão, campeão do mundo, estava tranquilo no Atlético, achou que deveria voltar ao gramado. Ganhou esse último jogo de São Paulo, mas vinha 9 partidas sem ganhar, um problema sério. E olha o que é o futebol. Parece que tem técnico que nasceu para dirigir um time. É o caso do Antônio Oliveira. Foi muito mal aqui o Antônio Oliveira, no Atlético mais ou menos, no Curitiba não. Foi embora, pega o Cuiabá. E que campanha faz o Cuiabá? É uma questão maluca essa do futebol. O Felipão está sofrendo, ele com todo o respeito que se tem a ele por suas conquistas. Não sei se ele vai dar jeito no time do Galo. Já o Antônio Oliveira deve estar hoje ganhando medalha, vai ser colocado uma estátua, porque o Cuiabá, a campanha que faz até agora, claro que tem que se fazer um elogio a um técnico que passou aqui e não foi bem. Poxa, o Atlético, ele tem um esmero, né? Ele tem o Alexandre Matos, que conhece muito o lado internacional, conhece bem essas estruturas de negociações. Às vezes o Atlético traz jogadores aqui como negócio, para investimento futuro. Chegaram aí vários jogadores. Aliás, no time do Atlético tem que falar espanhol. Se não falar espanhol, a bola não vai andar, modo de dizer. Mas de todas que eu vi chegarem e dentro de um elenco já formado, de uma estrutura, que tranquilidade que o Atlético tem, eu não gostei de uma, que é o Vidal. Ele foi contratado porque o que ele jogava anteriormente, porque ele jogou muito futebol lá atrás, no Chile, foi para a Itália, onde ele jogou bem. Chegou no Flamengo, pediu para sair porque não tinha lugar para ele. E acho que o Vidal não deveria ter vindo, ele querendo jogar no Atlético, vindo logo para o Atlético, que tem jogadores excepcionais ali, garotos que estão jogando um grande futebol. Fernandinho, chega já o Fernandinho que joga grande futebol, é autoridade. O Vidal não sei, e o problema passa a ser ambiente. E o Wesley, no caso o técnico, ele fica numa banana, por quê? Porque vem o Vidal, que não jogou no Flamengo querendo jogar, ele tem que pôr para jogar. Não sei como será esse ambiente. Perigoso, e é um dos fatores que pode derrubar o Wesley Carvalho da direção do Atlético. E olha, meus amigos, para finalizar esse papo, eu vou abrir o baú do capitão a pedidos, hein? Tem vários. Ao longo dessas apresentações, eu vou destacando cada um que vem à lembrança. E vem agora o grande título brasileiro que o Curitiba teve em 1973, Torneio do Povo.
já havia ganho o Flamengo, Corinthians e ganhou o Curitiba. Estava disputando o Flamengo, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro, e mais outros, e Curitiba. E o Curitiba ganhou esse título, foi muito comemorado, já passa de 50 anos esse título. Mas vou dizer o seguinte, na última partida que foi jogada na Bahia, existia, na verdade, um entreveiro com Flamengo e Bahia em que se a CBD, a extinta CBD, tivesse dado, através dos seus juízos, né, tivesse dado aquilo que era o ponto perdido Flamengo e o próprio Bahia, por ter problemas lá no estádio, o Curitiba estava chegando na Bahia, né, em Salvador, para jogar uma partida que já era campeão. Porque o Curitiba já tinha ganho do Flamengo em Curitiba, no Rio, e desclassificou o Internacional, ganhou do Galo, ganhou o Corinthians por 2 vezes. Enfim, ele merecedor. Mas a arbitragem não foi boa e foi facciosa. Foi difícil engolir o que foi feito com o Curitiba. Aí o Curitiba sai ganhando 1-0, vira 2-1, pênalti, um gol impedido, estava se perdendo, mas o Tim, que era o grande técnico, foi sempre o grande técnico, o maestro daquela equipe, com 9 jogadores, porque eu fui expulso, a única vez que eu fui expulso, que eu fui para cima do José Marcel Filho, eu fui expulso e o time saiu com o Cláudio, e o time estava perdendo 2-1, empatou com 9 jogadores, 2-2, e foi aquela maior festa. Chegando o vestiário, fazendo festa, o árbitro mandou voltar mais 3, 4 minutos, que estava errado na cronômetro, para ver se o Bahia ganhava aquele jogo, porque tinha um jogo final, Flamengo e Corinthians, coisa que o Curitiba não permitiu. Mas tem muita coisa para ser comentada disso. Inclusive, eu quase tomei um ano de suspensão, que seria o fim da minha carreira naquela época. Bem, os assuntos foram bem discorridos nesse Fala Capitão, 2ª edição, mas ficamos atentos para as próximas. Se você gostou, dá uma clicada aí, gostei. Aliás, a manifestação de todos vocês que acompanharam o primeiro fica no meu coração, tá bom? Muito obrigado.